Muito bem, Lucas capítulo 4. Podemos ler, amados? Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. E durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Amém? Feche seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Deus, Senhor, ministre ao nosso coração a tua palavra. Nós queremos, Deus, ouvir a sua voz. Que, ó Deus querido, em meio às minhas palavras, hajam também as suas. E o Senhor ministre ao coração dos teus filhos e filhas o que cada um precisa e necessita. Que o Senhor venha, que o Senhor ministre sobre nós. Leva cativo a obediência de Cristo Jesus todo o nosso pensamento. Que o Senhor, ó Deus querido, mantenha, ó Pai, a nossa mente, o nosso coração focado em sua palavra. Seja eu apenas um instrumento, e o nome do Senhor venha a ser engrandecido. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos e irmãs? Deixa eu começar fazendo uma pergunta para você. Se você já brigou com Deus? Como assim, pastor? É verdade. É muito comum a gente brigar com Deus. Brigamos com Ele. Nos enchemos de ira contra Ele em alguns momentos da nossa vida. Nos levantamos contra a sua vontade, seu querer, nos tornamos rebeldes, brigamos realmente com Deus, brigamos realmente com o Pai. Deixamos até mesmo de crer em Deus. Recentemente, fui até um velório e lá o moço dizia: eu não creio mais em nada, eu não creio mais em Deus, e estava muito enfurecido. Você já deixou de crer em Deus em alguma fase da sua vida, em algum momento da sua vida? E é importante que a gente compreenda que Deus está agindo. É importante a gente compreender os processos que Deus nos leva a viver. Será que hoje, depois de passado já esse tempo, ou você ainda vivendo esse tempo, você consegue compreender que todas as fases da sua vida têm um propósito em Deus? Deus tem um propósito em tudo aquilo que você vive. É difícil a gente compreender. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Enquanto está tudo bem, enquanto os nossos sonhos, as nossas vontades, o nosso querer está sendo realizado, aleluia, glória a Deus. O problema se dá no momento em que Deus não atende mais a nossa vontade.
quando os nossos planos e sonhos são frustrados. Os nossos, não os do coração de Deus para a nossa vida, mas os nossos são frustrados. E é difícil nesse tempo a gente poder entender e receber essa palavra para nós, para a nossa vida. Mas hoje eu creio que a gente vai compreender um pouquinho mais. Jesus, irmãos, ele manifestou a glória de Deus em todo o tempo. Não apenas por ser filho de Deus, mas pelo seu ministério, por aquilo que ele viveu, pelo seu chamado. Ele manifestava a glória de Deus com a sua vida. Por meio de Jesus, conhecimento de Deus veio e tomou toda a terra. Veio sobre toda a terra, veio sobre nós aqui. Conhecimento do Senhor. A gente não tem dúvida alguma de que Jesus tem toda a capacidade, Jesus tem toda a inteligência, todo o conhecimento, toda a sabedoria, todo o suporte, toda a estrutura. No seu tempo, a gente não tem dúvida da santidade, do poder que havia sobre a vida de Jesus e estava nele. Mas, será que Jesus também precisava passar pelos mesmos processos que nós também hoje passamos aqui? Se ele tinha toda a capacidade, toda a estrutura, toda a santidade, poder, haveria necessidade de Jesus passar pelos mesmos processos que nós passamos hoje, processos em Deus, para amadurecimento da nossa vida e da nossa caminhada? E eu digo para você que sim. Alguns podem até achar que isso é uma heresia, mas eu digo para você que sim. Jesus também viveu muitos dos processos que nós vivemos hoje. Passou por eles também. Também para o seu amadurecimento. E não foi nada fácil para ele. Nada fácil. Jesus enfrentou o deserto, passou fome, sofreu tentações, enfrentou os religiosos do seu tempo. Não deve ter sido nada fácil lidar com os seus discípulos, aquele que ele estava preparando. E o que mais a gente poderia dizer? Próximo ao tempo da paixão, foi abandonado, maltratado, rejeitado pelos homens. Em algumas cidades ele foi colocado para fora. Nós não queremos você aqui. Deixou de realizar milagres porque não creram nele. Até então, dele ser preso, crucificado, morto, ressuscitou e então foi glorificado nos céus, foi glorificado no Pai. Mas você percebe que os mesmos processos que a gente viveu, que a gente vive também, Jesus também experimentou na sua vida. E Jesus, aqui nesse texto que nós lemos, ele vai enfrentar um processo muito duro. Logo depois dele ter sido batizado, logo depois que ele ouve, e os que estavam ali também ouviram, uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho em quem eu me agrado. Mas mesmo o Pai se agradando de Jesus, o Pai levou ele para viver esse processo do deserto. Diz a palavra que o Espírito conduziu Jesus até o deserto. E esse conduziu assistiu, esteve presente, mas também foi necessário, foi preciso. O Espírito foi conduzindo, foi levando Jesus para esse tempo de processo, para o meio do deserto, onde ele ali foi tentado pelo diabo, pelo adversário. Foi conduzido a um processo de maturidade, era necessário para ele, porque logo depois dali, então, Jesus realmente inicia seu ministério, escolhe os discípulos, ministra sobre a vida deles, começa a realizar milagres, sinais, maravilhas, mas foi necessário esse tempo de 40 dias, que pode ser um tempo literal, sim, 40, mas também pode significar não apenas um evento, mas vários momentos na vida de Jesus, percebem? Onde Deus estava tratando com ele, maturando a sua vida. E a mesma coisa acontece com a gente, sem os devidos processos, sem os desertos que a gente precisa enfrentar, a gente também não amadurece.
Se a gente não passar por alguns processos, a gente não consegue avançar na nossa vida, na nossa caminhada. Porque o desejo de Deus é manifestar a glória dele através da sua vida. O desejo de Deus é que o conhecimento da glória do Senhor venha também através da sua vida. E sem isso, a gente não consegue avançar. Deus sabe o tempo certo e como é importante a questão do tempo. Deus conhece o nosso coração e Ele sabe o que no nosso coração precisa ser mudado e tratado pelo Senhor. E Deus conhece também a nossa estrutura. Ele sabe exatamente como você é. E aí, irmãos e irmãs, independente de eu estar agradando ou desagradando a Ele, tem processos que são necessários, que são precisos eu viver. É um grande engano eu achar que, porque eu estou agradando a Deus com a minha vida, Deus vai me livrar de algumas situações. Mas na verdade foi o próprio Espírito que levou Jesus àquele lugar. E é o próprio Deus, é o próprio Senhor que nos conduz e nos leva para a gente viver também esses processos. Às vezes a gente acha que nada de mal vai nos acontecer porque nós estamos agradando a Deus e tudo mais, mas os processos são necessários na nossa vida. E hoje eu queria falar com vocês aqui sobre 3 coisas: o deserto, o jejum e a resistência que a gente precisa ter diante de algumas tentações, diante das tentações. O deserto, o jejum e a resistência às tentações. Muitas vezes, nós pensamos, irmãos e irmãs, que a nossa vida está parada. Muitas vezes nós estamos vivendo um tempo em que a gente acha que não tem sentido algum ou não tem valor algum eu estar vivendo isso. Parece ser até uma total perda de tempo. Mas é preciso a gente entender e reconhecer que Deus tem o controle total e pleno da minha e da sua vida. Amém? Deus está no controle da sua vida. Você crê nisso? Eu não sei se hoje você está vivendo um processo. Nós crentes, nós temos algumas palavras para falar isso. Deserto é uma delas. Mas você já ouviu falar de passar pela peneira? Deus está fazendo você passar pela peneira. Deus está fazendo você passar pelo funil. Eu estou num vento. Já ouviu essa expressão? Eu estou num vento. O vento está soprando com força. São expressões que a gente usa para falar que a gente está vivendo um tempo de provas, de dificuldades. Mas Deus está no controle da sua vida, amém? E esse tempo, irmãos, são diversas situações. Às vezes uma enfermidade, às vezes um desemprego, às vezes uma crise familiar, conjugal, uma luta com um filho, não sei. Às vezes é um tempo seu de depressão, de angústia, de ansiedade, não sei. Uma perda, um prejuízo. Deus usa das mais diversas situações para preparar a gente, para nos fazer amadurecer, para preparar o nosso coração. E Deus faz isso porque Ele é bom, amém? Deus faz isso porque Ele é bondoso, porque Ele é amoroso. Que o que Deus tem para você lá à frente é maior. Que o que Deus tem para você lá à frente é bênção de Deus na sua vida. Mas quando você chegar lá, no tempo para receber essa bênção, você precisa estar preparado. Amém? Que se você não estiver, o que vai acontecer é que a gente vai perder a bênção. É que a gente vai desperdiçar a bênção. Davi foi ungido rei com aproximadamente 17 anos. Mas só lá, depois dos 30, é que ele realmente se tornou rei de Judá e Benjamim, dessas 2 tribos, e depois foi rei de todo Israel. Leva um tempo, é um processo. Quando a gente olha para a vida de José, a gente percebe que ele também viveu um processo. Da mesma forma, quantos anos demorou até que José saiu da presença do seu pai e se tornou o maior governador de todo o Egito, somente abaixo de Faraó. Quanto tempo isso levou? 13 anos, 14 anos. Mas viveu um tempo até mesmo de prisão, de cárcere, mas era Deus cuidando dele, tratando dele. O deserto.
Jesus, cheio do Espírito Santo, foi para o deserto. O deserto era tratamento de Deus na vida dele. O Espírito conduzia. Deserto, solo arenoso. Já caminhou na areia, já correu na areia. Difícil, não é? Mostra as dificuldades, fala da dificuldade. Era um solo também pedregoso. Deserto é um lugar de muito frio e também de muito calor. Deserto é um lugar de escassez. Deserto é um lugar difícil. E no fim de 40 dias, Jesus então teve fome. Quais os benefícios do deserto na nossa vida? O que Deus quer trazer de benefícios para nós? A primeira delas é que você vive o seu deserto. Não adianta eu querer entrar no deserto junto com você. O deserto é teu, você que vai viver ele. Talvez você vive o seu deserto junto com a sua esposa, talvez junto até com a sua família, os seus filhos. Mas na maioria das vezes, meu irmão, minha irmã, o deserto é seu. E é um tempo entre você e Deus. É um tempo que Deus proporciona a você, para você estar mais junto a Ele, mais perto dEle. Fica só você e o Senhor. O deserto é esse lugar que vai proporcionar a você um tempo de intimidade com Deus. E não há nada, irmãos, que a gente precise mais, senão da intimidade, da presença de Deus na nossa vida. Deus, às vezes, permite você viver um deserto para você poder ter intimidade com Ele, para você poder se achegar a Ele. Não apenas um tempo de intimidade, mas também um tempo de cuidado do Senhor na sua vida. Naqueles dias em que você está mais aborrecido, mais chateado, brigando com Deus, com aquilo que está acontecendo, esses são os dias em que Deus está cuidando de você. Você não permanece no deserto sozinho. Observa que o Espírito o tempo todo conduzia Jesus, estava ali junto com Jesus. Você não vai enfrentar o seu deserto sozinho, mas o Senhor estará com você e vai cuidar de você. É no deserto, irmãos e irmãs, que a gente vê a provisão de Deus acontecendo. Você está vivendo um deserto? Eu estou. Então você vai ver a provisão do Senhor na sua vida. É no deserto, irmãos, que a gente consegue perceber e ver os milagres. Foi no deserto que o povo de Israel viu água saindo da rocha. Foi no deserto que eles puderam comer do pão que descia do céu. Foi no deserto que eles tiveram as enfermidades sendo curadas. Foi no deserto. E o deserto, meu irmão, minha irmã, é principalmente para os fiéis. É principalmente para aquele que deseja servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Leia o Salmo 37, você vai ver o salmista dizendo assim: eu estou indignado, porque eu estou vivendo uma luta tremenda, mas aquele ali que não faz a vontade de Deus está vivendo na bonança. Deus, o que tem de errado comigo? Que mal eu fiz a Deus para poder estar vivendo essa história? Não é assim? Mas Deus nos leva porque Ele tem um plano para nós. Esse tempo de dor vai proporcionar a você ser fortalecido por Ele, ser fortalecido pelo Espírito de Deus. Ele nos fortalece e nos prepara para a vida. No deserto, Deus está moldando o seu caráter. Deus está tratando com você. Faltou a gente dizer uma expressão, né? Nós estamos sendo como barro, nós estamos sendo pisados pelo oleiro, nós estamos sendo amassados pelo oleiro. E esses processos Deus usa, Deus quer moldar o vaso. Às vezes é necessário até o vaso se quebrar, para Deus então poder fazer um vaso novo. Mas em tudo a gente vê o cuidado e a mão de Deus. Deserto, irmão, irmã, é lugar de se fortalecer na palavra. Você está no deserto, então se fortalece na palavra, você vai precisar da palavra. Observa que Jesus venceu no deserto, e Ele venceu utilizando a palavra de Deus. Por isso que deserto é pós-graduação na presença do Senhor. Deserto é lugar de pós-graduação. Olha, você já é graduado? Já? Que bênção, que o deserto é o lugar da tua pós-graduação. Ele não tema viver esse processo, porque Jesus venceu o deserto, porque Ele se submeteu ao deserto, porque Ele deixou
Deus trabalhar ali na vida dele. Deserto, irmãos, é o lugar onde a alma grita. Sabe, você está na luta, você está no vento, tua alma grita. A alma grita, porque a alma diz assim, eu estou me sentindo abandonado, Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama, Deus não me dá valor, não é isso mesmo que acontece? A alma começa a gritar, os questionamentos são vários, mas chega uma hora em que a sua alma se abate, que a sua alma descansa, e você percebe que não adianta você continuar gritando, se levantando contra Deus, sendo rebelde, murmurando, se levantando. Chega uma hora que a tua alma descansa, e aí Deus então começa a ministrar o teu espírito e fortalecer o teu espírito. Deserto é esse lugar onde o nosso espírito vai sendo aperfeiçoado pelo Senhor. Deus está preparando você, eu creio, meu irmão, minha irmã, amém? Eu creio nisso. Eu creio que Deus está preparando você para algo muito maior, para você viver e experimentar na presença dEle. Jesus venceu porque Ele se submeteu ao processo de Deus na vida dEle. Ele se submeteu ao tratamento de Deus na vida dele. Enquanto a gente questionar, enquanto a gente se levantar, Deus não pode tratar com a gente, nem se revelar a nós. Mas na hora, isso é normal, é natural, é humano, todos nós vamos reagir assim. Mas na hora em que a tua alma sossegar e descansar, Deus vai começar a trazer as respostas que você precisa e necessita. O seu espírito vai ser fortalecido. O teu deserto não é para sempre. O deserto, irmãos, ele tem um tempo na nossa vida. Chega uma hora em que o deserto acaba e você sai de lá fortalecido para a glória de Deus. Só fica no deserto quem não crê, só morre no deserto quem não crê, mas se você crê, você vai vencer o teu deserto, você vai passar pelo seu processo, você vai glorificar o nome do Senhor quando esse deserto acabar, aleluia! Muitos verão, se regozijarão no Senhor junto contigo, glória a Deus! E é maravilhoso quando o deserto acaba, é ou não é verdade? Amém? O problema é que às vezes tem um outro deserto para a gente viver logo em seguida. Enquanto nós estivermos aqui, irmãos, nós vamos passar por lutas, por dificuldades, por aflições. A gente vence um deserto, tem o tempo do refrigério, não é? Deus proporciona um tempo de refrigério para você. E daqui a pouco aparece um outro deserto na nossa vida. Mas vai seguindo, vai dando glória a Deus. A vitória é sua no nome de Jesus. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém, amados? Então, se a sua alma está gritando, abate a tua alma aí, olha, descansa a tua alma. Vocês lembram de Agar no deserto? Agar, a alma dela grita no deserto. Ela começa a chorar porque para ela iria morrer e o filho dela também iria morrer. Ela se distancia do filho porque ela está vendo a morte se aproximando. E é nesse instante, quando ela está gritando, que Deus se revela a ela, se manifesta a ela e acalma o coração dela. E eu creio, meu irmão, minha irmã, que Deus é fiel. Deus não deixa você só e Ele está cuidando de você. Amém, querido? Então, olha, Jesus venceu no deserto porque Ele se submeteu no deserto. E aí você pensa assim, já estou vivendo um deserto, vai ser muito difícil piorar. Será que pode piorar? Pode ou não pode? Pode piorar, irmãos. Está no deserto já é ruim, agora imagina com fome. Com fome no deserto, e crente quando fica com fome, misericórdia. Crente quando fica com fome é igual algumas irmãs na TPM, tem que estar distante, não é? Crente com fome fica irritado, trata mal o outro, né? Está preocupado com a comida. Jesus está no deserto e agora vem a fome, vem o jejum. Jesus não apenas está no deserto, mas Ele jejua no deserto. O Espírito de Deus o leva para lá e o direciona para que ele iniciasse um jejum, e um jejum sobrenatural, de 40 dias, só bebendo água, mas se abstendo de todo e qualquer alimento.
O Espírito mostrou a Jesus uma necessidade. Olha, atente para os toques do Espírito na nossa vida. Às vezes, irmãos e irmãs, nós estamos no deserto e Deus está requerendo algo mais de nós. É preciso estar atento àquilo que o Espírito deseja ministrar e quer falar. O Espírito conduzindo Jesus leva ele então a um tempo de jejum, porque a luta era grande e então ele precisava jejuar. Se a sua luta tem sido grande, tem sido difícil para você, entra num propósito de jejum, jejue diante do Senhor. Jejue é por meio do jejum, também por meio do jejum que o Senhor Jesus obteve vitória no deserto. Mas preste atenção numa coisa, a gente não faz jejum para obter uma bênção material. Ah, Senhor, estou jejuando porque eu quero comprar aquele carro esse ano. Não faça isso. Ah, Senhor, estou jejuando porque eu quero casar esse ano de todo jeito. Deus sabe das suas necessidades emocionais, mas não precisa apelar desse jeito não, né? Ah, Senhor, estou jejuando porque esse ano eu quero comprar aquela casa. Não entra por esse caminho não, porque isso foge do propósito do jejum para nós. O jejum não muda Deus, o jejum muda você. O jejum não é para trazer o favor de Deus para você, para a sua vida. O jejum é para preparar você. Quem precisa do jejum sou eu. Jejuamos para vivificar o nosso homem interior. Jejuamos para fortalecer o nosso íntimo, o nosso espírito. Jejuamos para um tempo de quebrantamento, para um tempo de arrependimento diante da presença do Pai. Jejuamos para declarar nossa dependência de Deus. Eu acho isso aqui extraordinário. Quando eu jejuo, eu abro mão do pão, eu estou declarando que Jesus é o pão da vida. Quando eu jejuo e abro mão da água que eu bebo, eu estou dizendo que Jesus é a minha fonte de água viva. Quando eu jejuo e abro mão do meu prazer, porque não adianta você jejuar e jogar bola, passear no shopping, assistir no cinema, e a vida continuar da mesma forma. Opa, peraí. Um tempo de jejum é um tempo de retiro. É um tempo em que eu até trabalho, preciso trabalhar, não dá para faltar o trabalho, nem os estudos e tal. Mas o tempo que eu tenho, eu me retiro, eu vou para a minha casa, eu vou buscar o Senhor. Então eu abro mão do meu prazer para dizer que em Jesus está a minha maior satisfação, nele está a minha maior alegria. Quando eu jejuo, eu me coloco totalmente dependente de Deus, e eu digo que Ele é a minha fonte. O jejum vai me permitir viver com maior intensidade a sua graça, seu amor, sua misericórdia, seus livramentos. Sabe, lembra dos dias de Esther? Todos os judeus seriam mortos. Esther vai lá diante do rei. Antes de ir diante do rei, Esther fala com seu tio, coloque todo o povo para jejuar e orar durante 3 dias. E durante 3 dias o povo se quebrantou, se humilhou, pediu o livramento de Deus. Deus trouxe livramento para eles. Lembram em Nínive? Jonas passeia, percorre melhor toda a cidade de Nínive e anuncia um juízo para ela. Nínive será destruída. Em 40 dias Nínive será destruída. E aquele povo de Nínive, um povo estranho, estrangeiro, pagãos que não conheciam a Deus, se voltam para Deus, pedem perdão ao Senhor pelos seus pecados. Eles mudam, eles jejuam e mudam. E quando eles mudam, Deus age de maneira favorável para com eles e eles não são destruídos. O jejum, irmãos, é esse tempo em que eu me coloco diante do Senhor para clamar a Ele. É o tempo em que os meus sentidos espirituais serão despertados. Quanto tempo tem que você não ouve a voz de Deus? Há muitas questões em relação a isso. Pastor, como é ouvir a voz de Deus? Alguns conseguem ouvir a voz de Deus audível. Eu já ouvi, poucas vezes, mas já ouvi. Mas a maioria das vezes, irmão e irmã, Deus vai ministrar o seu coração. E a voz do Senhor, ela é suave.
Os toques do Espírito Santo são muito suaves. E a gente precisa estar assim, bem alinhado, bem antenado, para a gente pegar. Se a gente não pega, a oportunidade passa. Eu vivi uma experiência muito triste. Eu era evangelista, ou já era pastor, não me lembro, numa comunidade lá em Belfort Roxo. E uma vizinha bateu um dia na porta da minha casa, pediu ajuda, porque a filha dela estava na UTI, ela tinha ido passar o carnaval. E não sabe o que aconteceu nesse período de carnaval, junto com alguns amigos. Não se sabe se era uso de drogas, não se sabe o que aconteceu. Mas ela chegou de lá quase morrendo. E ela só gemia, não falava nada. E a situação dela era muito grave. E essa mulher bateu a minha porta, pediu ajuda para a gente poder ir lá visitar e orar. E a gente começou visitando e orando por aquela jovem, eu e a Elisete. Um dia, teve uma reunião de pastores, e um pastor me deixou bem próximo desse hospital e próximo da minha casa também. Era 1 quilômetro e pouquinho. Eu passei em frente ao hospital. Naquele dia, o Espírito de Deus, enquanto eu estava passando ali, o Espírito de Deus ministrou assim ao meu coração. Visita ela agora. Mas eu não conseguia atentar que era o Espírito. Para mim era algo da minha alma. Eu disse assim, eu tenho culto hoje à noite, tenho atividades na igreja hoje à noite, eu não posso ir lá agora, senão eu vou me atrasar. E eu fui para casa e fui para as outras atividades. 6 horas, 6 e pouca da manhã, aquela senhora bate a porta da minha janela, bate lá na janela, e ela diz assim, olha, a minha filha faleceu. Na verdade não foi ela, foi um vizinho, olha, a fulana de tal faleceu. Naquela hora eu me tremi todo. E aí eu atentei para o fato de que o Espírito tinha me falado para ir lá, naquela tarde anterior, mas eu não consegui ouvir. Eu não sei se eu indo lá e orasse por ela mais uma vez, se ela ia ser curada, se não ia, o que Deus ia fazer, eu não sei. Mas o que ficou muito certo para mim é que eu não consegui ouvir a voz de Deus naquele dia. Que o Senhor ele vai ministrar o teu coração. E quando o Senhor ministra o nosso coração, a gente sabe que é Ele. A gente tem a convicção que é Ele. A gente tem a certeza que é Ele. E se eu não estiver com os meus ouvidos e os meus olhos sensíveis para lhe ouvir, eu vou passar batido. Se eu não conseguir abater a minha carne, crucificar a minha carne, eu não vou conseguir ter essa sensibilidade maior para o Espírito de Deus. O jejum me proporciona maior percepção da graça de Deus. O jejum me proporciona viver uma unção maior no Senhor. E não é que Deus te dá uma unção menor para uma unção maior para outra. É porque se eu estou livre dos desejos da minha carne, a unção flui com mais liberalidade. Você está entendendo? Deus vai agir na vida de cada um na medida em que Ele tem a possibilidade de fluir, de agir através de você. Agora tem uma coisa interessante na Bíblia. Em nenhum momento Deus mandou a gente jejuar. Em nenhum momento é falado que a gente precisa jejuar. Não há isso. Mas homens e mulheres de Deus jejuaram, buscaram o Senhor. Não creia no jejum. O jejum não é algo mágico. Creia em Deus, naquilo que Deus pode fazer através de você. O jejum é apenas um meio, não é o fim. Quem faz a obra é o Senhor. Jesus venceu no deserto por causa do seu jejum, porque Ele fortaleceu o Espírito. Ele disse para os discípulos assim, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai para não entrar, dizem, tentação. Então o jejum fortaleceu a Jesus no deserto. E o jejum se torna uma arma forte na vida do crente para derrubar as fortalezas do adversário, afastar o inimigo da nossa vida. Se você ler Esdras, você vai ver que ele teve um tempo de jejum e o Senhor o livrou dos seus inimigos. O jejum vai liberar a fé que você precisa. Ela vai liberar a fé que a gente precisa para vencer o nosso deserto. Ela vai nos fortalecer para o combate. Meu irmão, minha irmã, se você está no deserto, é tempo de guerra, é tempo de batalhar, é tempo de buscar o
Senhor. Mas não é só no teu deserto não, meu irmão, minha irmã. A nossa vida aqui, tem seus momentos difíceis, de angústias. Nós precisamos estar atentos para aquilo que Deus deseja e quer fazer. O jejum vai proporcionar a você maior autoridade e vai te aproximar dos mistérios do céu, dos propósitos dos céus para a sua vida. Então use desta arma poderosa que Deus colocou à nossa disposição, que é o jejum. Comece a fazer isso e veja o poder que há no jejum para mudar e transformar a nossa vida, nos alinhando com os céus, com os propósitos de Deus. Jesus vence no deserto por causa também da sua vida de jejum. E agora, irmãos, por último, queridos, eu queria falar, a gente falou do deserto, do jejum, da resistência à tentação. Bem, se o deserto já é ruim, com fome, então, nem se diga. Agora, acompanhado do diabo, misericórdia. O diabo ali do lado no deserto, tentando Jesus. Querendo tirar Jesus dos propósitos de Deus, tentando. Mas o deserto e o jejum deram a Jesus a habilidade, a capacidade que ele precisava para vencer toda a tentação. Ele venceu as tentações do poder humano, ele venceu a tentação da fama, venceu a tentação dos prazeres, das riquezas, de tudo aquilo que o mundo, o inferno poderia lhe dar, lhe proporcionar. Ele venceu tudo isso. Ele resistiu à tentação e perseverou. Resistir à tentação trata de perseverança também. Resistir ao diabo e ele o quê? Fugirá de vós. Se você resistir hoje, resistir amanhã, resistir depois, né? Deus vai trabalhar na sua vida. Porque tem coisas que são tentações para você e não são para mim. Mas tem coisas que são tentações para mim e não são para você. Porque cada um de nós tem áreas falhas, áreas de fragilidade na vida. Você tem as suas, eu tenho as minhas. Mas se eu conseguir resistir às investidas do inferno contra a minha vida, para me tirar do foco, da presença do Senhor, eu vou conseguir ter o domínio, o controle sobre essas situações, e elas não vão exercer uma força mais tão forte sobre mim, sobre a minha vida, nem sobre a sua. Você não está debaixo do poder do pecado. Se nós estivéssemos debaixo do poder do pecado, nós estaríamos cedendo o tempo todo a toda a tentação. Mas nós hoje estamos debaixo da graça de Deus. É a graça de Deus que prevalece sobre você. Você já foi livre do poder do pecado e do inferno. Todo pecado nosso é voluntário. A gente peca porque a gente quer pecar. A gente fala do outro porque a gente quer falar. A gente erra porque a gente quer errar, porque Jesus já te libertou do poder do pecado e da morte. Ele não exerce mais poder sobre a sua vida, domínio sobre a sua vida. Ele não escraviza mais a sua vida. Se andarmos em espírito, jamais satisfaremos os desejos da nossa carne. Amém, irmãos? Estão aqui comigo? Mas no deserto, Satanás foi derrotado. Glória a Deus por isso. E eu creio que Satanás será derrotado na sua vida também, em nome de Jesus. E eu profetizo, meu irmão, minha irmã, que você vai resistir às tentações desse tempo presente, vai viver os propósitos do Senhor, e Satanás está vencido, está derrotado na sua vida, pelo poder que há, no nome do Senhor Jesus. Jesus vence pelo poder da palavra, pela palavra de Deus em sua boca. Presta atenção, ele não vence porque ele é Deus. Jesus não venceu no deserto e nem venceu as tentações porque ele é Deus. Ele venceu por causa da palavra. Ele venceu por causa da renúncia. Ele venceu porque fortaleceu o seu espírito. Se não fosse necessário, Jesus não estaria nos montes, nas orações, nos jejuns, e em todo o tempo, em intimidade, em busca da presença de Deus. Tentação, irmãos, ela chega de várias formas, tem múltiplas formas. Tentação vem contra a nossa alma,
vem como sentimento, vem como desejo, vem como prazer, vem como ambição, das mais diversas formas. E é preciso prestar muita atenção nisso. Nós caímos, não é por causa do convite tentador. Nós caímos porque achamos que tudo aquilo que é bom não é errado. E porque a gente acha que aquilo que é bom não é errado, a gente acaba caindo. A gente cai, irmãos e irmãs, porque nós damos lugar ao diabo e à nossa carne. Se você segurasse a onda, você não iria cair. Deus está te chamando e chama cada um de nós para uma nova vida, uma nova história. A gente crê no poder do Evangelho de Cristo Jesus. Somos novas criaturas em Cristo Jesus, o Senhor. Então Deus está te chamando para viver uma vida de santidade, uma vida de graça, uma vida de obediência a Ele, uma vida junto a Ele. Eu não posso ceder a todos os meus desejos, mas eu preciso resistir. Se eu dou lugar ao diabo e à minha carne, eu caio. Mas se andarmos no Espírito, irmãos e irmãs, isso não vai acontecer. Nós caímos, assim como Adão e Eva, quando são seduzidos pela aparência, quando são seduzidos pela vitrine. A vitrine não seduz a gente, né? A vitrine seduz. Aquele tênis maneiro que você gosta, ele seduz. Aquele vestido, você olha assim, uau, me apaixonei por esse vestido, não é? Somos seduzidos pela vitrine. Só que tem um preço a pagar depois. Não foi assim na época de Natal e Ano Novo? Você saiu comprando um monte de coisa, não é? Usou o cartão de crédito, cartão de débito e tal. Preparou a ceia, comprou presente para todo mundo. Já chegou a sua fatura do cartão de crédito. Já olhou o extrato bancário. Quando nós somos, a gente não pode só ser seduzido pela vitrine, pela imagem. Porque depois tem um preço a ser pago. É preciso observar os custos. Vale a pena? Vale a pena entrar na onda da infidelidade? Vale a pena entrar na onda da prática sexual, da vida sexual ativa antes do casamento, jovem? Vale a pena entrar pelo caminho da maledicência, da crítica, da mentira? Vale a pena entrar por esses caminhos? Isso tem um custo, tem um preço a ser pago. E o preço somos nós que temos que pagar. Todo pecado tem uma consequência. E aí depois eu vou ter que pagar o preço por aquilo ali. O preço, meu irmão, é alto. Sabe, o diabo, nosso adversário, anda em derredor, procurando alguém que ele possa tragar. Sabe, em volta de nós estão os anjos do Senhor estão aqui, estão em volta. Ao nosso derredor estão os demônios, está o inimigo. E o inimigo quer seduzir você. Se ele encontrar uma brecha, ele vai entrar, vai vir com força, vai seduzir você, vai levar você para um caminho de pecado. E isso não é nada legal. Porque muitos, por causa de uma aventura pequena, muitos por causa de uma brechinha pequena, perderam sua casa, perderam sua família, perderam a sua esposa ou seu marido. Sabe, perderam até mesmo a sua salvação, às vezes por coisas muito pequenas. Há um preço a ser pago. Por isso, meu irmão, minha irmã, assim como Jesus, é preciso resistir toda a tentação do inferno. Resista. Pecado, como diz aquele moço, esqueci o nome, né? Canta a música. Todos os dias o pecado vem. Todo dia bate a tua porta. Todo dia bate a tua porta. E você tem a opção de dizer: não, eu não quero. Não, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Não, eu aceito o propósito de Deus para a minha vida. Não, eu não quero perder a minha comunhão com o Senhor. Não, eu quero dar um testemunho na presença de Deus. Não, eu quero viver o que Deus tem para a minha vida.
Não, você pode hoje dizer não. Antes nós estávamos lá no mundo, lá a gente não tinha condição de dizer. Porque lá a gente não tinha condições de vencer o pecado, a força do pecado. No mundo a gente não tinha, nós estávamos dominados por ele. Efésios diz que nós estávamos dominados pelo pecado, mas agora não. Agora Cristo habita em nós, agora o Espírito de Deus habita em nós. O Espírito de Deus habita em você e habilita você para dizer não a todo pecado, a toda tentação, a resistir e a dizer não para o inferno, usando a palavra de Deus, debaixo de unção de autoridade que o Senhor te dá, dizer não a toda tentação. Avançar em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Jesus venceu, irmão e irmã, no deserto, resistindo todas as tentações. E nós estamos hoje debaixo da graça de Deus. É nos nossos momentos de maior fragilidade. Observa, 40 dias de jejum. No deserto, Jesus tinha várias necessidades. E é naquele momento de necessidade, de fragilidade, que o adversário apareceu. Ele não vai vir todo bonito para você. Tem uma expressão no livro de Provérbios que é muito interessante. E a gente fica até assim, olhando para o texto, pensando, né? Não deixe o passarinho fazer ninho sobre a sua cabeça. Ué, como que um passarinho vai fazer ninho sobre a minha cabeça? Num primeiro momento você vai o quê? Enxotar, botar para correr, não é isso? Mas ele vai trazer um primeiro capinzinho, vai colocar. Depois um outro capinzinho, depois mais um, depois outro. Você vai cedendo, você vai cedendo, você vai cedendo. Quando você for ver, o passarinho já fez ninho sobre a sua cabeça, você nem viu. Satanás é astuto demais. Não há força em nós para vencê-lo, para ir contra ele. Nós vamos contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Nós vamos contra o inferno e seus anjos em nome do Senhor dos Exércitos. Mas tem coisas que é só você. E preste atenção. Paulo diz assim, Deus não deixará você ser provado além daquilo que você pode suportar, antes Ele te dará o escape. No momento da nossa maior tentação e aflição, o Senhor vai providenciar uma porta de escape para você. Entra por ela, corre por ela. Tem situações, queridos, que não é para você enfrentar, é para você fugir, é para você correr delas. E quando a gente foge de toda a aparência do mal e corre delas, o Senhor vem e nos garante a vitória. Depois de Jesus ter vencido tudo, os anjos de Deus vieram e o assistiram. E o texto diz que o diabo deixou Jesus por um tempo. Porque se ele tivesse outras oportunidades, ele iria tentar da mesma forma. E qual era o propósito? Tirar Jesus do foco. Tirar Jesus do destino que Deus tinha para ele. E se isso acontecesse, se Jesus não tivesse vencido no deserto, nem eu nem você estaríamos aqui. Mas porque ele venceu, nós estamos aqui hoje. A ele a glória, a ele o louvor, a ele a adoração. Jesus é maior. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. O Senhor é aquele que te reveste de forças para você passar pelos teus processos, vencer os teus desertos, se abater a tua carne, aprimorar o teu espírito, fortalecer o teu espírito, porque Deus tem uma obra grande demais, poderosa demais, para realizar e para fazer na sua vida. Oh, aleluia! E tenha no seu íntimo, no seu coração o seguinte: Deus é misericordioso, perdoador e amoroso. Se a gente estiver caído, Ele nos levanta e nos põe em pé. Ele perdoa o nosso pecado e nos põe em pé para a honra e glória do seu nome. Aleluia! Hoje você tem possibilidade de se levantar em Deus. Porque um dia eu caí, um dia você também pode ter caído, e talvez hoje você esteja aqui caído, mas o Senhor, o bom samaritano, não vai deixar você caído, ferido. Ele vai ao teu encontro, vai derramar óleo,
sobre você, vai curar tuas feridas e vai te colocar em pé para a glória de Deus, porque Deus deseja ver você em pé. Deus deseja ver você em pé. Oh, glória a Deus! Ele deseja ver você em pé, porque a obra que Ele tem para a sua vida é você em pé. Quem quer te ver prostrado, caído, paralisado, derrotado, é o adversário, o inimigo. Jesus hoje trouxe você aqui para dizer: eu quero você, meu servo e minha serva, em pé, na minha presença, para realizar a obra que eu tenho para cumprir. Amém? Glória a Deus, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Filho do homem, põe-te em pé. Deus ainda quer falar com você. Amém, amados? Vamos orar, nós vamos cantar um louvor, nós vamos orar a Deus. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Se você estiver vivendo um deserto nesse tempo, vivendo um tempo de provação, vivendo, está passando pela peneira, está passando pelo funil, Deus vai fortalecer você, amém? Eu creio que Deus é Deus de graça e vai fortalecer você. Você está vivendo um tempo de privação, Deus vai fortalecer você. Então eu quero orar pela sua vida, para que você possa ter ainda mais relevante, marcante, sabe, a presença de Deus junto com você. Eu acho extraordinário, o Espírito conduziu Jesus pelo deserto. Como o Espírito deve ter se entristecido naquele tempo. Como o Pai deve ter se entristecido. Olha, Deus não aflige de bom grado o Filho dos homens. Deus não nos aflige de bom grado. Mas eu creio que o Espírito de Deus conduzia Jesus ali, não é? E o Espírito devia estar lamentando, chorando por aquele tempo. Mas era um tempo necessário. É um tempo necessário para a gente poder amadurecer e vencer na presença de Jesus. Sabe, Deus trouxe você aqui hoje para poder fortalecer você. Ele quer você fortalecido na presença dEle, com as armas espirituais. Se fortaleça na palavra, leia a palavra, vai para o jejum, vai buscar os céus. É tempo de buscar os céus. A luta não é para fazer você parar. Paulo aos Romanos diz: a tribulação gera perseverança. Tribulação não gera paralisação. Perseverança, irmãos, é isso que ela vai gerar. Tribulação não gera desânimo. Tribulação não gera afastamento da presença de Deus. Tribulação gera perseverança. Glória a Deus. Eu vou perseverar nele, eu vou vencer o meu inimigo. Hoje, quando você chegar na sua casa, bate a porta na cara do diabo, diz para ele assim: olha, quem manda aqui nessa casa sou eu. Jesus está acima de mim, quem manda aqui é Jesus, sou eu. Satanás, você está vencido, bate em retirada em nome do Senhor. Saia daqui hoje declarando a tua vitória em nome de Jesus. O diabo, o inimigo, não tem mais poder sobre a tua vida é de Deus. Você está selado pelo Santo Espírito do Senhor. Olha, e quando você acabar o teu deserto, me chama para tomar um café lá na tua casa, quero celebrar com você. Quando o teu deserto acabar, quando o teu coração for livre, quando o teu louvor for diferente, quando a tua adoração for diferente, quando Deus trouxer o refrigério, quando o tempo da escassez estiver acabado, aleluia, quando você poder bradar os céus dizendo: o tempo da escassez acabou, o tempo da escassez acabou, o tempo da vitória chegou. Me chama, meu irmão, minha irmã, porque eu quero celebrar junto com você, eu quero estar junto com você, para a gente se alegrar no Senhor nosso Deus, no Senhor nosso Deus, aleluia. Você é filho e filha do Senhor. Quantos são os filhos aqui? Você é filho, você é filha de Deus. Somos privilegiados. Que grande amor nos tem concedido o Pai. Somos filhinhos e filhinhas de papai. Ele cuida de você. Vamos orar, amém? Olha, se você deseja, quiser se colocar aqui no altar do Senhor, porque a tua luta tem sido grande, vem. Se coloca aqui diante de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você quer fortalecer as suas armas espirituais, pelo jejum, pela adoração, pela palavra, né? Vem, se coloca diante do Senhor. Se você quiser quebrantar o teu coração, quebrantar o teu espírito, vem, se coloque diante do Senhor. Se você não está conseguindo vencer as tentações, está difícil, pastor, está difícil vencer as tentações, vem, se quebranta, se coloque diante de Deus. Fala: Deus, me ajuda a vencer. Ele te ajuda a vencer. Amém. Mas eu queria, meu irmão, que a gente vai adorar, a gente vai louvar o Senhor.
Mas no momento de oração, queria que você estivesse orando com o teu irmão, com a tua irmã que está aí do teu ladinho. Vamos orar por esses amados e amadas que estão aqui no altar. Mas eu queria que você orasse por ele e por ela. E ore. Porque às vezes você nem sabe, mas esse teu irmão, tua irmã aí está vivendo um deserto, está vivendo um tempo difícil, e Deus quer ajudar ele. Vai usar você hoje como profeta de Deus, para ministrar sobre a vida dele, para abençoar a vida dele, em nome de Jesus. Essa canção só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu.